passa tu. Portanto, a ASPA fez uma revisão estratégica, a ASPA 2021-2022, tem uma nova estratégia, uma estratégia que passa não só na parte tecnológica, mas mesmo de como nos vamos operacionar, de como é que vamos chegar à comunidade, em que pilares vamos atuar. Portanto, os nossos objetivos são a promoção da diáspora portuguesa na Alemanha, este é o ponto número 1, em Portugal também e internacionalmente através das nossas redes, dos nossos congêneres e dos nossos parceiros. Queremos, nos nossos pilares focam, como é natural, a ciência e depois temos novos pilares que é a inovação, o empreendedorismo e outros projetos que vamos falar e também a promoção e apoio a projetos da diáspora portuguesa. Portanto, através dos nossos núcleos podem fazer chegar até nós os vossos projetos que queiram implementar e nós podemos ajudar a redigir, a submeter. Portanto, estes são os nossos 3 objetivos focais. Temos para isso, portanto, tivemos, e quero aqui agradecer, vários projetos financiados pela direção DGACCP, entre os quais a sustentabilidade, diplomacia científica, mini diásparas, empreendedorismo, Alma Lusa podcast e Alma Lusa mentoria. Portanto, isto foi uma ajuda impressionante para a diplomacia científica pela FCT também, para nos ajudar a lançar aqui para os nossos objetivos, para conseguirmos ter algum momento e alguma tração na comunidade. E parece que ajudou, temos aqui novas pessoas connosco na sala e por isso estamos contentes. Portanto, estes são os projetos que já falei, vou passar brevemente à apresentação deles, de uma forma muito genérica. Portanto, o Fórum GRAP é o fórum que une as diferentes associações de graduados, pós-graduados ou cientistas no mundo, e nós unimos este ano de uma forma virtual pela primeira vez devido à parte da pandemia em março, em que tivemos de facto a explorar oportunidades da inovação pós-pandemia com 4 breakout rooms e que de facto foi muito movimentado, muito discutido e teve uma adesão imensamente grande, portanto também toda a diáspora aqui a colaborar no mesmo sentido e portanto foi um evento com uma boa adesão. Na sequência disso, e aqui também com o apoio da Sra. Secretária de Estado, debatemos diplomacia científica, o que é que significa, como é que nós, de uma forma, associações voluntariadas, podemos exercer ou ajudar a exercer diplomacia científica. Demos os primeiros passos no diálogo, o que é necessário fazer, o que é que podemos fazer, o que é que estamos dispostos, dentro das nossas possibilidades, a fazer e, portanto, batemos um plano de ação, esperemos de futuro mais concreto, com medidas mais interessantes e vou passar à frente. Dentro disto, para este projeto, nós começamos a fazer um primeiro passo, que foi o mapeamento da diáspora portuguesa na Alemanha. Não conseguem ver aqui as slides, desculpem lá. Mais ou menos. Conseguem ver? Eu tenho mais ou menos. Conseguem ver? Sim, olha, boa ideia. Desculpem lá, queria ter feito mais cedo isto. Aqui, para me ver. Ok, obrigada. Portanto, começamos a fazer um mapeamento, estamos a andar e aqui temos a colaboração da FCT, mas também com o apoio das tecnologias digitais da DGACCP e temos aqui já um mapa, um dashboard muito interessante. A segunda fase vai ser criar o Conselho Científico, talvez para o início do ano que vem, para nos ajudar nos nossos pilares. Desculpa. Por isso, como eu disse, estes projetos são todos unidos num pilar, isto que tem a ver com o Flávio vai apresentar mais à frente. Nós queremos também fazer a digitalização dos nossos processos para sermos mais eficientes internamente, porque com poucos recursos humanos temos que nos operacionalizar de uma forma eficiente. Depois também para usarmos ferramentas digitais e novas tecnologias para identificar esta diáspora, portanto não aqueles que já nos conhecem e que nós conhecemos, porque esses já são mais fáceis, mas outros que estão aí, que nós sabemos que estão aí, que possam ter interesse. E como é que chegar até eles, não, num mundo que não é físico, não, um mundo que não é reuniões através tanto de conhecermos no restaurante ou nas associações físicas, como é que nós conseguimos chegar até eles? E há uma barreira, que é a barreira da internet, que nós temos que aprender a navegar para chegar até às pessoas e é isso que consta o nosso projeto. Demos mais alguns passos, a modernização do website da ASPA, aqui eu também para o Rodolfo, ele vai apresentar aqui à frente, tem tido aqui um trabalho espetacular e estamos a formar dirigentes e colaboradores. Estamos com colaboradores a serem formados nestas mesmas tecnologias, temos vários colaboradores, eu vou falar aqui, Sofia Gomes, Carla Cota, João Coutrinho e Guida Miranda, portanto estão a fazer todos um trabalho, e Maria Nunes também, espero não estar a esquecer de nenhum, e depois outros mais informais, portanto para além da equipa da ASPA, mais informais aqui a ajudar, e isto é essencial para conseguirmos ter aqui algum ponto.
Lançamos, portanto, que foi a herança da direção anterior, mas a execução nesta direção, a plataforma de mentoria Alma Lusa, que esperamos dinamizar mais. Precisamos de mentores e portanto, temos mais mentores para ajudarem a comunidade portuguesa aqui na Alemanha, nos vários domínios. Podem ser ajudar na integração, viver na Alemanha, estudar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, fazer carreira na Alemanha. Portanto, precisamos de mentores nas várias áreas, nos vários domínios, portanto, contactem-nos. E vejam o nosso site e inscrevam-se. Finalmente, deu origem, na sequência disto, para dar voz aos portugueses na Alemanha, iniciamos o podcast. O podcast são conversas com as pessoas que contam a sua história de vida. O primeiro foi comigo, porque, pronto, para dar aqui o pontapé de saída, é sempre o mais difícil, e para dar um bocado de mote, mas muitos mais virão e espero que nos ajudem, que estejam cá, e muitos de vocês irão ter voz aqui nesta plataforma também. Road Trip do Empreendedorismo foi um novo programa que iniciamos este ano. Portanto, nós percebemos que há muitos portugueses que estão cá, não estão necessariamente no domínio da ciência, estão nesta parte. Tivemos já 2 eventos, webinars, vamos ter agora também na participação em Fátima no programa de apoio ao investigador da diáspora. E, portanto, vamos continuar com esta plataforma porque acho que é essencial para colaborar noutra dimensão que não só da perspectiva científica e, portanto, aqui é a económica e tecnológica. E tivemos ontem, portanto, o segundo evento aqui presencial, que foi muito bom e foi muito bem acolhido. E este é um dos novos programas que temos, Think Tank Pensar Sustentabilidade. É uma área que nós pensamos que é premente para toda a sociedade, é transversal, seja a qualquer qualificação, é transversal a qualquer área, seja científica, cultural ou de desporto, portanto é algo que nos toca a todos e espero que seja um pilar que nos una no diálogo, portanto, e na reflexão e depois de implementação de algumas medidas. E claro que não podia deixar, este é um dos atuais pilares que nós queremos também angariar aqui os nossos futuros membros, não é? Portanto, dedicado ao público infanto-juvenil, o Mini Aspas, que já existia e é movimentado pela Inês. Obrigada, Inês, por este dinamismo, portanto tem muito bem a aceitação, e foi expandido para o público juvenil com a Elizabeth para o Mini Aspas, que é falar ciência para criança, portanto mais dedicado à leitura, para a aprendizagem de português, e o segundo para expandir para novos conhecimentos à medida que este público cresce e evolui também e dá os passinhos na inovação e na ciência. Parcerias, nesta também para o público juvenil, começamos com a Luso Academy, uma parceria para ensinar música em português neste momento de uma forma virtual. Podem se inscrever aqui, portanto têm um desconto, e também queremos, se for possível, se houver pessoas interessadas, lançar o Luso Academy na Alemanha. A Ana pode facilitar aqui as pontes, eles estão no Reino Unido, estão em Portugal, estão no Luxemburgo. Se pudermos aqui fazer parcerias e trazer isto para cá, também seria uma ótima iniciativa, podem nos contactar. E portanto, outras parcerias, portanto, nós aqui que são essenciais para darmos voz, portanto, com o Grid API e com o Bom Dia, encontramos-nos quinzenalmente a fazer o Bom Dia Alemanha. Já tivemos aqui vários entrevistados aqui, o Sr. Embaixador, o deputado Paulo Pisco e outras personalidades que virão. Portanto, para finalizar, para nos seguir, portanto, vão no website da ASP, um novo website, não vou falar muito mais, está aqui o novo design, à frente iremos mostrar um bocadinho mais, desvendar, e pronto, e penso que de momento, tentei ser rápido, não sei se fui, que é isto que queria vos falar, e portanto, obrigada. E sendo assim, Sr. Embaixador, dou-lhe a sua palavra. Eu não sei se consigo ser tão rápido, mas vou tentar. Tenho 4 ou 5 pontos para fazer. O primeiro é, obviamente, os agradecimentos à ASPA pela iniciativa, pela capacidade de concretização, a presença de todos, a presença da Sra. Secretária de Estado, que é um misto de estímulo e de missão de monitorização do que a sua gente anda a fazer aqui pela Alemanha, e é sempre muito bem-vinda. A Sra. Secretária de Estado irá daqui para Paderborn e Düsseldorf, e a ideia de uma digressão mais completa pela Alemanha fica para concretização assim que for possível. Queria agradecer também a presença do Sr. Deputado Paulo Pisco, um velho amigo já, temos uma relação já de amizade há muitos anos, e agradecer todo o cuidado posto numa
produção que é de facto complexa, porque é completa e complexa, porque nós estamos aqui, mas há muito mais gente a assistir. A segunda palavra que queria dar tem a ver com a qualidade do programa que foi pensado e a qualidade dos oradores que falam por si, e parece-me que isto se prende com a própria atualidade do tema. Todos nós acreditamos no movimento associativo, todos nós achamos que o papel da sociedade civil é fundamental na estruturação daquilo que somos e daquilo que fazemos, é fundamental como contraponto, como contrapeso ao Estado, aos poderes públicos que devem representar essa sociedade civil, e aquilo a que nós assistimos na Alemanha é aquilo a que nós assistimos um pouco por todo o mundo. Há uma crise do movimento associativo, era uma crise que se adivinhava ainda antes da pandemia, mas foi uma crise que foi levada ao ponto de ebulição pela própria pandemia. Curiosamente, e num esforço permanente que temos de ter de compreender a realidade que nos rodeia, nós podemos também interpretar a palavra crise de várias maneiras. Podemos aproveitá-la também como a abertura de uma oportunidade para refletir, para procurar soluções e para agir sobre essa realidade. A realidade na Alemanha é muito clara, há uma perda quantitativa de iniciativas da sociedade civil, várias das mais antigas foram desativadas, várias perderam atualidade. Nisto também se mistura, não direi um conflito entre gerações, mas a dificuldade que há em passar determinados hábitos e determinadas práticas e determinados momentos culturais e de encontro de gerações mais antigas para gerações mais modernas. Mas mesmo dentro desta nova realidade, aquilo a que assistimos também é o aparecimento de iniciativas como a ASPA, que se vem estruturando e sedimentando e afirmando a uma velocidade estonteante, e que foi capaz, até pela natureza das pessoas que compõem a ASPA, foi capaz de tomar as rédeas desta transição digital, desta abertura dos meios virtuais, para se afirmar e para dizer: nós estamos aqui presentes, temos um programa e é possível levar este programa a cabo. Portanto, isto não é tudo uma realidade má, não, é a realidade que temos, há novos meios, esses novos meios propiciam o aparecimento de novos protagonistas, e a perpetuação do movimento associativo pode também, deve também ser feita por esta via. Ontem a senhora Secretária de Estado, num jantar que vários dos presentes puderam ouvi-la, disse que não cabe ao Estado resolver o problema do movimento associativo. O Estado tem um papel de estímulo, tem um papel de apoio, tem um papel de encorajamento. Eu acredito piamente nisso, porque senão deixava de ser um movimento associativo bottom-up, de baixo para cima, criado, gerado organicamente pela comunidade, para ser algo induzido pelos poderes públicos. Não é disso que se trata. Portanto, há um papel de apoio. Há um papel de apoio com recursos limitados, mas há um dever de partilha de experiências e de identificação de alternativas. Eu, pelo meu lado, tenho a dizer que, para além de ex officio, com muito gosto,
dar conta da total disponibilidade da Embaixada, de todos nós da Embaixada, dos vários pontos da rede, incluindo os polos culturais, incluindo a rede EPE, incluindo os leitores, todas as entidades com que trabalhamos, para participar neste debate e para identificar formas de modernizar, sem exercer uma tutela, mas exercendo um dever de acompanhamento, de apoio e de estímulo e de financiamento, onde for possível. Nós estaremos sempre prontos a ajudar e a ouvi-los. É muito importante que haja apoio, é muito importante que esse apoio seja compreensível. O Fernando Gonçalves depois se encarregará de explicar os procedimentos para isso. E é muito importante que esse apoio seja transparente. Eu acho que, na procura de soluções, uma das prioridades tem de ser a explicação do mundo em que vivemos e dos meios que agora estão à nossa disposição. Se parte significativa da nossa comunidade tem dificuldade na gestão dos meios digitais para tratar de coisas tão importantes para ela como os agendamentos dos atos consulares, é natural também que tenha esses mesmos problemas no manuseamento, na utilização, na exploração destes meios para atividades de maior estofo, de maior ambição. É assim. Temos também de mostrar aos mais jovens, aos que são mais habilidosos no manuseamento destas novas tecnologias, as possibilidades que nascem daquilo que eles fazem por instinto. Os chats, os grupos de amigos, todas estas formas de comunicação que podem e devem ser potenciadas. Nós temos uma comunidade crescentemente qualificada na Alemanha, crescentemente diversificada, crescentemente respeitada, e estamos a fazer tudo aquilo que podemos para que o nome de Portugal, a sua língua, a sua cultura, as suas capacidades na área da ciência, da indústria, tudo, seja bem entendido aqui. E é nesse sentido que temos de trabalhar, e eu acho que isto passa muito por explicar às pessoas, não àquelas que já sabem, mas às pessoas que, como eu, ainda estão a aprender a manusear isto, que há possibilidades infinitas. E, insisto, tudo isto com a disponibilidade total da Embaixada. Eu sei que há passado, mas em todo o caso... Ainda não sabemos tudo, estamos a aprender. Não, da nossa disponibilidade. Da vossa disponibilidade, sim. E sei que é assim, e é um gosto estar aqui convosco, e sem mais agradeço o convite que me foi feito para também estar convosco, e passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado. Também tem direito a palmas. Bom, então eu sou pequenina, eu vou-me pôr de pé, não é? Então, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui hoje e vou fazer uma pequena reflexão sobre a questão das associações do movimento associativo, porque é isso que está aqui em causa. É verdade que eu tenho vindo a acompanhar e a ler algumas preocupações das comunidades em relação ao movimento associativo, em relação à sua transformação, mas que para alguns essa transformação eles têm medo que signifique o acabar desse movimento. Não vai ser assim, já estamos a ver que não vai ser assim. O movimento associativo também tem características diferentes de acordo com a comunidade, algumas comuns, outras diferentes. Eu, por exemplo, nas visitas que tenho feito, eu tenho visitado muito as associações, até nesta época, até por causa do impacto da pandemia nas associações, e vejo um panorama, como eu disse, com aspectos iguais, transversais, mas com alguns aspectos específicos que emanam um pouco do estatuto da própria comunidade, não é? Nós temos países, por exemplo, o Brasil, não tanto agora que está com dificuldades, mas a nossa comunidade no Brasil é a maior comunidade fora da Europa, é uma comunidade forte, é uma comunidade que conseguiu ter sucesso nos negócios, enriquecer, etc., e criou um movimento associativo e várias instituições culturais e associativas, educativas, etc., e um património muito importante.
E agora, só para dar isto como exemplo, o problema do nosso movimento associativo no Brasil não é que não consigam pagar uma renda, eles têm um património grande. O problema deles, com este fecho que aconteceu, porque todos vivem dos eventos, vivem de vários tipos de atividades, o problema deles é que esse património tem custos, porque tem que pagar impostos, e há uma série de questões que se levantam e que nós também estamos a tentar solucionar, nomeadamente têm que ser considerados em totalidade pública ou de interesse público para não terem que pagar aqueles impostos que nós pagamos sobre o património, que lá até são bastante significativos em alguns municípios, porque é um imposto municipal também. Mas temos hospitais, nós fizemos uma rede beneficente, criamos agora uma rede das beneficentes no Brasil, e temos hospitais desde aqueles que não conseguiram, fruto da evolução da saúde, porque eram hospitais que começaram por ser organizados para apoiar a comunidade portuguesa, apoiá-la do ponto de vista social e da saúde. E depois foram evoluindo e neste momento são hospitais que trabalham para o Serviço Universal de Saúde brasileiro e que também continuam a ter uma parte ligada aos portugueses, são geridos por portugueses, e uma parte beneficente, como eles dizem, além de ter também esses contratos com o Serviço Universal de Saúde. Ora, nestas visitas que eu fiz, eu vi desde associações, porque são associações também, que não conseguiram acompanhar a evolução da medicina e tiveram, por exemplo, que alugar a gestão e até todo o património, quase todo, a grupos de médicos ou empresas que trabalham na área da saúde, e outros que conseguiram investir, desenvolver-se e que são na mesma as beneficentes que estão a gerir, como por exemplo Belém do Pará, onde eu fui, ou até Manaus. Por exemplo, em Manaus fui inaugurar um serviço de hemodinâmica, em Belém do Pará fui inaugurar todo uma área grande de exames complementares diagnósticos, TAC, ressonância, angiografias, etc. Ou seja, medicina de ponta, e aqueles que não conseguiram, na verdade, e tiveram que, mas no entanto ficaram na mesma com o património. Por exemplo, o que encontrei no Maranhão foi, eles alugaram um grupo de médicos e aquele dinheiro que eles recebem, eles usam para apoiar a comunidade portuguesa, fazer eventos culturais e outro tipo de apoios. Ou seja, toda esta realidade é dinâmica, mas é isso que nós temos que ver, não podemos, temos que acompanhar, temos até que perceber o que é que nós podemos acrescentar para tornar mais sustentável, criar novas dinâmicas, como por exemplo criar esta rede de beneficentes, não é? Ou então na África do Sul, que é uma comunidade que está em dificuldades porque com o fim do apartheid ficaram um pouco confinados, não é? E depois há aqueles problemas de segurança na África do Sul, e há o envelhecimento da própria comunidade, que é uma comunidade envelhecida porque os mais novos saíram da África do Sul, por exemplo, para a Austrália, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, por causa da língua, e até para Portugal, e deixaram as pessoas de mais idade. E então, muito do movimento na África do Sul é um movimento, são lares de idosos, lares de séniores, centros de dia, também tem algum movimento desportivo, cultural, mas o grosso são essas instituições, assim, que viveram sempre dos contributos, das doações das pessoas mais afluentes da comunidade, e que agora estão em dificuldades, porque mesmo essas pessoas que davam doações começaram a diminuir, e nós temos um projeto chamado Proteia. Proteia é uma flor da África do Sul que é o símbolo da nação, porque é muito resiliente e por aí adiante. Pronto, não vale, eu não sei os pormenores, mas é assim. Nós designamos Proteia também com esta ideia. Como é que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e com essas instituições que a visita que eu fiz à África do Sul, também por digamos, sugestão do seu embaixador, porque esse era um dos problemas da comunidade, foi muito focado na visita a essas instituições, e o que nós estamos a fazer é, a Santa Casa tem programas de capacitação, eles vieram cá a Lisboa, eles vão agora lá, também na altura do Covid deu algum dinheiro para eles fazerem investimentos para diversificar as respostas e serem mais sustentáveis. Ou seja, cada situação é uma situação, mas nós aqui na Europa é bastante diferente, porque aqui, eu dei 2 exemplos, podia dar mais, mas aqui na Europa nós temos comunidades
que estão bastante mais abertas, nós somos todos europeus, não é? Tem muito mais mobilidade de Portugal e os países onde estão, e temos também agora uma nova mobilidade, que já nem poderemos falar de imigração, que são os jovens graduados, pós-graduados que estão a chegar aos países onde tínhamos a imigração mais antiga, digamos, as pessoas que vieram na década de 50, 60 para trabalhar, para reconstruir estes países depois da Segunda Guerra Mundial, e que vieram e que aí sim tiveram necessidade de fazer aquelas associações onde criaram espaços de sociabilidade e não só se encontravam, porque muitos nem falavam a língua do país, não só se encontravam entre eles, como se apoiavam entre eles, como também recriavam um pouco a cultura portuguesa, os grupos folclore, as festas populares, a música, enfim, vários eventos. Isso continua a ter um papel e continua a ser muito importante, e foi ainda mais importante nessa altura, mas estamos também a assistir a uma evolução do movimento associativo, e nós podemos falar, por exemplo, como exemplo dessa evolução aqui, certamente a ASPA, que da forma como está a trabalhar pode ser aqui uma âncora para o novo movimento associativo. Claro que não será a única que vai aparecer, mas, por exemplo, em França podemos falar da Cap Magellan, que também vai estar connosco em Fátima, e que é constituída por jovens, e eu agora posso dizer porque é que algumas destas associações não sobreviveram. Algumas não sobreviveram porque a própria comunidade se transformou, outras as próprias associações não deram lugar aos mais novos para fazerem outro tipo de atividades. Nós temos tudo isso, não é? Temos tudo isso. Mas, por exemplo, a Cap Magellan foi criada de raiz por jovens lusodescendentes que já nasceram em França. Não são todos, também temos a Associação de Graduados e Pós-Graduados, que é a AGRAF, também está a fazer um trabalho muito interessante e até um trabalho de ligação à comunidade francesa e ao movimento associativo mais tradicional, que também é importante, mas eles têm temas que são muito direcionados aos jovens. Por exemplo, eles têm um financiamento para divulgar o programa Estudar e Investigar em Portugal, o programa de chamar os lusodescendentes poderem estudar no ensino superior, aquilo que nós chamamos a cota dos 7%, são 3.500 vagas direcionadas aos filhos de imigrantes ou lusodescendentes que querem estudar em Portugal em qualquer curso, divulgam. Tem, por exemplo, preocupações com a discriminação de minorias, a violência doméstica, o bullying, também tem um programa sobre isso, temas que podemos dizer que no movimento associativo tradicional não eram sequer falados. Para já, o movimento associativo tradicional era um movimento masculino, as mulheres só serviam para fazer as comidas e servir à mesa, não é? Fazer o trabalho trabalho atrás, os homens estavam lá e eram eles que eram os corpos diretivos e tal, por isso era um movimento muito masculino. Ok, todos tinham o seu papel, mas já não são esses papéis que nós hoje em dia aceitamos, e não tinham estes temas, não é? Não tinham certamente o tema da violência doméstica, que é uma preocupação que tem mais a ver com a situação das mulheres, embora já sabemos que qualquer pessoa, idoso, homem, sei lá, qualquer pessoa pode ser vítima dessa violência, mas estamos a falar maioritariamente. Ou não tinham preocupações com as minorias, porque esse era um tema que em Portugal nem se falava, não é? A preocupação deles foi sempre a sobrevivência, não é? Deles próprios e das suas famílias, e dar oportunidades às suas famílias, ou não serem perseguidos politicamente, como acontecia em Portugal na altura em que eles saíram. E por isso são temas diferentes, é uma realidade diferente, todas são importantes, todas têm o seu papel, ou tiveram, e temos que perceber isto num movimento dinâmico e de interação. Também não podemos dizer, não, esse movimento associativo já não interessa e tal, dá uma imagem de Portugal que já não é Portugal moderno, é um Portugal antigo. Não, o Portugal moderno também tem as festas tradicionais, também tem os raios folclóricos, também tem isso, tudo isso é Portugal. E nós temos aqui também no movimento associativo perceber, por um lado, esta dinâmica, aceitar heterogeneidade até em função das várias escalões etários e das várias circunstâncias de cada país, e temos que perceber que todo esse movimento deve ser incluído e deve ser até de uma certa maneira complementar, e pode-se enriquecer um ao outro. Por exemplo, eu logo vou à grande noite de fado de Paderborn, é assim que se diz? Não é assim como é que se diz? Paderborn.
não sei quem vai lá estar, vão estar muitas pessoas, isso é muito importante, não é? Grande noite de fado, claro, o fado do ponto de vista cultural não é a única expressão cultural musical, mas é aquela que para muitas pessoas mais antigas, mais velhas, foi e continua a ser uma referência ainda. Depois a questão é uma referência musical e a questão da palavra saudade e todo esse, não sei se é o que vamos ver logo, mas enfim, é importante e deve haver até, na minha opinião, deve haver até um intercâmbio e uma complementaridade, como aqui a ASPA apresentou hoje, que é todos somos importantes, todos temos o nosso papel e todos devemos ser incluídos, não é? E ao mesmo tempo perceber que há uma dinâmica da evolução das comunidades e as próprias associações mais antigas, se possível, poderem começar a incluir jovens que possam propor outras atividades que sejam mais significativas para as pessoas jovens e tudo isso poder coexistir, não há problema nenhum. Não é? E eu, por exemplo, estive em Lyon e estive com um antigo dirigente de Clermont-Ferrand, um antigo dirigente associativo, que trouxe com ele um jovem, que era aquele jovem que ele depositava esperanças que ia continuar e que ele achava que tinha qualidades, que ia continuar a liderança da associação a que ele pertencia. E por isso temos todos os exemplos e temos que olhar. Agora, como secretária de Estado, claro, eu acho que o que eu tenho que perceber é saber, conhecer, acompanhar, potenciar, não é? Como estamos a fazer naqueles exemplos que eu dei, e em conjunto termos um movimento associativo que responda àquilo que são também as necessidades de sociabilidade, de identidade, até de solidariedade, porque muitos deles fazem trabalho na área social, que existem dentro das nossas comunidades e em qualquer comunidade, qualquer que ela seja. Por isso, muitos parabéns à ASPA, vocês estão a fazer um trabalho fantástico, podem contar connosco. Obrigada.